Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Talvez o maior bloqueio financeiro da sua vida não esteja... Talvez o maior bloqueio financeiro da sua vida não esteja na sua conta bancária. Quando ouvimos a palavra abundância, 90% das vezes a gente pensa em dinheiro. Mas a abundância de verdade é você acordar em paz. É você olhar para o que você já tem e sentir gratidão ao invés de sentir falta. É ter saúde para viver seus sonhos, pessoas que você ama ao seu lado, oportunidades que surgem no momento certo. E acho que principalmente a confiança de que a vida está trabalhando ao seu favor. Durante muito tempo na minha vida, eu achei que prosperidade era uma conta bancária cheia. Mas eu percebi que existem muitas pessoas que têm muito dinheiro vivendo na escassez e pessoas com pouco dinheiro vivendo em abundância. Porque a verdadeira prosperidade, ela não começa na carteira. A verdadeira prosperidade, ela começa dentro de você, na sua consciência. Contando algo sobre mim pra vocês, eu gosto muito de ler. No iPad eu tenho mais de 100 livros. E foi lendo um livro que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso que eu me deparei com uma ideia que mudou completamente a forma com a qual eu me enxergava o dinheiro. O maior bloqueio financeiro, ele não é a falta de dinheiro. O maior bloqueio financeiro é a conexão com quem você realmente é. Quando eu comecei a estudar prosperidade e criar as minhas próprias manifestações, eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu não precisava apenas aprender a ganhar dinheiro. Eu precisava aprender a me sentir merecedora. Precisava abandonar medos, inseguranças e crenças que eu carregava comigo desde que eu me entendia por gente. Porque a real é que não importa quanto dinheiro chega à sua vida, se você acredita lá no fundo que você não merece. Foi nessa busca aí que eu enxerguei o que realmente precisava mudar dentro de mim. E aí que eu conheci a ideia de que tudo é energia. E sim, a minha referência favorita no mundo, na vida, é Einstein. E se você já estudou física, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, provavelmente você já ouviu falar de Einstein. Existe uma teoria que se chama Teoria das Cotas. E ela propõe que em um nível extremamente profundo da realidade, tudo seria composto por pequenas vibrações. Esse assunto é tão legal que eu faço questão de, durante 90 dias que eu vou estar trazendo esses vídeos para vocês, trazer um vídeo falando especificamente disso. E independente da interpretação científica que isso tem, isso fazia muito sentido para mim, porque eu sempre tive essa conexão com o mundo espiritual, mesmo que eu não entendesse, sabe? Porque pensa comigo, se tudo vibra, então existe uma frequência por trás dessas vibrações. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, nossas atitudes. E foi aí que a minha curiosidade assim se alavancou. Se frequência pode ser alterada, será que a forma com que eu me sentia e a forma com que eu pensava também poderia influenciar na minha realidade? Esse foi o meu questionamento maior, assim. E naquela época eu não entendia absolutamente nada sobre manifestação, lei da atração, nada. Eu não sabia o que era a lei da atração, não sabia o que eram afirmações positivas e não conhecia nenhuma técnica em nada disso aqui que eu tô falando pra vocês agora. Mas eu lembro que em meados de 2022, depois da pandemia, depois de ouvir falar sobre esse assunto, eu criei um hábito, sem saber que aquilo era um hábito. E esse hábito era ouvir todas as noites, colocar na minha televisão, na época eu morava numa kitnet, uma frequência de prosperidade. Procurava lá no YouTube, frequência de prosperidade, colocava na televisão volume que eu não conseguisse escutar e dormia com essa frequência no YouTube. Procurem frequência da prosperidade. Existem vídeos lá que assim tem horas, assim, 10 horas, 15 horas. São vídeos pra você deixar rolando. Nessa época, as coisas começaram a caminhar na minha vida. Caminhar de que forma, Isa? Caminhar de uma maneira que o dinheiro ele vinha até mim sem uma explicação, sabe? Eu na época não trabalhava fixo e o dinheiro encontrava um meio de chegar até mim.
por pessoas, oportunidades, conexões. Sim, gente, eu não consigo explicar pra vocês como que isso acontecia de verdade, mas acontecia assim, do nada. E foi tão surreal nessa época que eu comecei a prestar atenção. Mas é tão sutil que você não consegue observar isso de uma forma chocante. Tipo, eita, meu Deus, é natural, sabe? É uma coisa muito inexplicável isso. A partir disso eu comecei a entender que a prosperidade, ela não começou quando o dinheiro veio pra mim. E essa é a parte que mais vai te chocar nesse vídeo. A prosperidade aconteceu pra mim quando a minha energia mudou. Quando eu coloquei aquela frequência e aquela frequência modificou a frequência com que eu vibrava. E pra abundância chegar até mim, ela precisou de espaço. Não foi do dia pra noite. E a abundância, essa energia começou a me transformar. Nessa época aí, eu tava vivendo uma fase da minha vida que nada fazia sentido, sabe? Eu tava morando numa kitnet, num lugar apertado. Eu tinha uma mentalidade muito superior à que eu tenho hoje, muito diferente, sabe? Eu era uma pessoa totalmente perdida, totalmente diferente de agora. Ali foi o despertar. Foi quando eu percebi que algo estava acontecendo dentro de mim. E por incrível que pareça, mesmo sem dar continuidade fixa para isso, aquilo continua acontecendo na minha vida. Até quando eu não escutava essa frequência, aquilo continuou ressoando nos meus dias. Sem perceber, quando eu passava por momentos de ansiedade, angústia, estresse, eu me pegava colocando alguma frequência lá no YouTube procurando, por exemplo, eu tô com um problema de angústia, eu procurava lá uma frequência que acalmasse o meu estresse, que trouxe a cura. Quando você procurar no YouTube frequência, gente, vai aparecer muitas opções lá. E a partir disso, eu colocava, quando eu tava me sentindo triste, por exemplo, a frequência da felicidade. Gente, esse cara não para de encher meu saco. Mas eu acho que em maior volume eu colocava uma frequência que chama frequência da cura, que se eu não me engano é 528 Hz. E a cura, ela não vem da forma que a gente imagina, viu? Uma forma leve, um anjo alado, todo brilhante. Tira isso da sua cabeça, porque isso é uma crença que colocaram pra te confundir. Não é assim. A cura, ela primeiro vai abrir a sua ferida. A cura vai fazer você voltar para sentimentos que você omitiu aí no seu coração. Sabe aquele sentimento mais dolorido, que eu vou te fazer pensar nisso agora, que você colocou lá no fundo da gaveta e enterrou? Pois é, quando você quiser atrair prosperidade para sua vida, você vai ter que curar esse sentimento. Você vai ter que abrir a sua gaveta, pegar essa coisa horrível, que é muito difícil, muito doloroso, a gente tenta fugir disso. Mas é exatamente aí que a gente vai começar a construir uma personalidade abundante. E na época, isso me fez voltar para mágoas, ressentimentos, feridas. Ai, coisas que eu escondia durante anos de mim mesma. Frustrações, tristezas que você achou que já tinha passado, tudo isso. E quanto mais eu me conectava comigo mesma, mais esses sentimentos vinham à tona. E aí no começo desse processo todo, eu achei que eu estivesse piorando. Pensei, gente, deu pra mim, tá doendo muito, eu não vou dar querendo. Eu acho que você que tá aí assistindo agora, eu acho que você me entende, né? E agora, depois de muito tempo que isso começou a acontecer, porque não tem como eu falar pra você que não, eu tô curada, isso passou pra mim, foram há anos atrás. Não, isso acontece até hoje, porque existem tantas feridas tão profundas que a gente esconde da gente mesmo que você não vai conseguir acessar na primeira semana de cura, na segunda semana, no primeiro ano. Gente, é um processo, até hoje eu vivo ele. Tudo aquilo que é ignorado continua te controlando. Tudo aquilo que é escondido continua te ferindo. Você quer queira, quer não. E tudo aquilo que é reprimido continua pedindo para ser visto. Foi então que eu percebi uma das maiores lições da minha vida. Você não cura aquilo que você evita. Você cura aquilo que você tem coragem de encarar. Eu precisei encarar
muita coisa horrível, pesada, frustrante na minha vida. Eu precisei olhar para dores que eu carreguei por 20 anos, 22 anos da minha vida. Precisei perdoar pessoas. Eu precisava assumir responsabilidades emocionais. Precisava deixar de ser refém das histórias que eu contava para mim mesma. E como eu disse e repito, não foi fácil. Mas eu só comecei a curar quando eu peguei essa sombra e botei ela aqui na minha frente e falei: vai. É difícil, tá? Esse processo é difícil. Ele tem um tempo, não é do dia pra noite. Você vai chorar, mas quanto antes você começar a modificar ele, antes você acaba. Não, Isa, eu quero ser abundante, eu quero ser próspera. Se vocês estiverem dispostos realmente, não vai ser tanto tempo. Eu acho que o que demanda mais tempo é quando você segura, sabe? Você fala: ah, agora não, amanhã, semana que vem, sabe? Tiveram momentos aí nessa caminhada que eu pensei em desistir, gente, porque é punk. E todos esses momentos, nenhum deles era confortável voltar para esses velhos padrões, esses traumas, esses sentimentos, revivê-los. Mas cada vez que eu avançava um pouquinho mais, eu me sentia mais leve. Eu me sentia mais livre, mais viva. Quando eu comecei a me curar por dentro, percebi uma coisa impressionante. A prosperidade começou a aparecer por fora. Nos meus hábitos, nas minhas companhias, nos meus diálogos, nas minhas palavras, minhas conversas, no meu trabalho. Porque eu vou te contar uma coisa, a maioria das vezes o dinheiro não tá bloqueado na sua conta bancária. Não é lá que ele tá bloqueado. O dinheiro, ele tá bloqueado nas feridas que você não resolveu dentro de você. Antes disso, você vai passar anos da sua vida achando que precisa mudar algo externo, achando que precisa de um carro novo, de uma casa nova, de um trabalho novo, mudar de cidade, mudar de igreja, mas na verdade precisa realmente mudar. É isso aqui, para mudar isso aqui. Porque pensa comigo aqui, matemática básica. 1 mais 1 é 2. Aqui na China, na Espanha, na Flórida, na Califórnia, na Europa, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Então, você tem esses hábitos ruins, se você tem esses pensamentos, esses traumas, você sempre vai ser a mesma pessoa. A pessoa traumatizada, a pessoa incoerente, a pessoa triste, a pessoa que busca aprovação externa. Você só vai conseguir mudar isso quando você mudar isso. É tão importante a gente passar por essa ladeira, porque essa ladeira, ela vai fazer assim, ó. Pode confiar em mim. Eu falei de pobreza no meu primeiro vídeo, eu não tava falando de dinheiro. No momento eu tô falando de mentalidade. A maioria das pessoas não acredita que nasceu pra prosperar. Acredita que nasceu pra trabalhar, acredita que nasceu pra dar dinheiro pro patrão, acredita que nasceu pra ficar 12 horas fora de casa, 15 horas. Eu acho que isso vale muito pra quem mora em São Paulo aí, que pega a condução. A maioria das pessoas acredita que nasceu pra viver uma vida básica, simples. Suas feridas não definem quem você é. Seu passado não tem mais poder que o seu futuro. A base pra entender prosperidade pra mim é paz. Prosperidade pra mim é poder acordar 4 horas da manhã e poder ter tempo de vir aqui gravar esse vídeo, de ler o meu livro. Quem me acompanha no Instagram vê que desde ontem tô acordando 4 horas da manhã e eu sempre leio um livro. Um hábito que eu tenho, gostar de ler, a minha maior riqueza material. Isso é prosperidade. Quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu realmente quero viver. O que precisa mudar é quem você é e não algo de fora. Você não precisa de coisas externas para mudar. Quando suas escolhas mudam, sua realidade muda. E o final desse vídeo, o que eu quero dizer pra vocês, quando a sua realidade muda, quando você sabe onde você quer chegar, é muito mais fácil você criar um caminho pra isso. E é isso. Se você gostou do meu vídeo, deixa seu like pro YouTube entender quem precisa do meu vídeo. Manda pro seu amigo, pra sua amiga que precisa dessa mensagem. Amanhã eu volto com mais conteúdo desse tipo pra vocês. Um grande beijo, não se esqueça de se inscrever no canal e até amanhã.